de um incêndio que está acontecendo na Travessa Brasileia, no conjunto Valdemar Maciel, bairro Calafate. E a situação aqui, pelas fotos que foram mostradas aqui, a situação está complicada. Ele diz que tem uma criança de 2 anos, além da mãe da criança possuir uma doença gravíssima. Então, olha, Travessa Brasileia, no conjunto Valdemar Maciel, no bairro Calafate. Se alguém da assessoria do Corpo de Bombeiros estiver assistindo ao programa, vale a pena ir lá, porque a situação está grave. Tem um incêndio num terreno ao lado de uma casa, e é nesta casa que tem um portão azul, que tem uma criança de 2 anos, e a mãe da criança possui uma doença grave. Então a situação ali está delicada. Vou repetir, Travessa Brasileia, no bairro Valdemar Maciel, no bairro Calafate. Vou aproveitar essa deixa aqui, dessa participação aqui do... Não, ele não se identificou, mas eu agradeço a sua participação, a sua informação. Eu vou aproveitar essa participação desse telespectador para tentar entender. A repórter Aline Rocha e os repórteres, né, Aline Rocha e Maikel Costa, conversaram com o coordenador da Defesa Civil do município ainda há pouco. Esse material foi passado no Gazeta Alerta, mas em função da importância do assunto, queria entender e aproveitar a fala do coordenador da Defesa Civil do município, o Major Falcão, para que ele fale conosco aqui a respeito do cenário da questão do clima aqui no estado do Acre neste momento. Essa foi uma manhã muito complicada, com vários incêndios em vários pontos aqui da capital. Vamos deixar o Major Falcão explicar o que está acontecendo? Vamos lá. O municipal está aqui acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, diga de passagem, um trabalho de excelência, evitando aqui maiores danos. Nós temos uma estação de gás, quando poderia ter acontecido algo muito grave, e também a questão das residências que foram protegidas de pronto pelo Corpo de Bombeiros. E é verdade sim, Aline, nós temos mais de 2.400 ocorrências de incêndios urbanos ambientais no de Rio Branco. No estado todo nós já temos mais de 3.500 ocorrências. Então, nesse momento, há uma intensificação. E ao mesmo tempo que essa intensificação nas queimadas, intensifica o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para poder fazer frente ao combate direto desses incêndios. Nas últimas 24 horas nós registramos 25 ocorrências de incêndios ambientais, de uma área bastante extensa. Vale ressaltar que aqui não é importante apenas o número, mas também a área queimada, a medição de área queimada. O incêndio acontece numa área tão grande, grandes prejuízos. Então, realmente, nós tivemos aí no dia de ontem muitos incêndios, registrados inclusive na região da Transacriana, aqui dentro da cidade, em diversas localidades. Nós estamos com alto risco de incêndio, nós estamos com um período muito seco, muito em chuva, então qualquer fagulha vai se transformar numa situação dessa. E vale ressaltar aqui, Aline, que os incêndios são sempre em 3 proporções: proposital e espontâneo. O espontâneo é apenas 1%, o restante é propositadamente, também através de acidentes, as pessoas não tomam o cuidado necessário. Incêndios espontâneos, ele falou, são 3, né? O criminoso, o proposital, o espontâneo, o outro deu um problema ali no sinal, nós acabamos não entendendo. Mas eu vou lembrar aqui o seguinte, incêndio espontâneo, como ele disse, apenas 1%, e eu vou dizer, o fogo, ele não faz parte do nosso bioma Amazônia, não faz parte. O fogo, ele é um elemento natural da área de cerrado, e ainda assim, em situações muito pontuais, não é a todo momento que tem incêndio lá de forma natural, fazendo parte daquele ecossistema. Do nosso aqui, parceiro, e aí como você viu, o dado deu para entender ali, nas últimas 24 horas foram 25 ocorrências, e isso ele ressalta que não importa, o número de ocorrências não é um critério tão importante. O que importa é o tamanho, porque às vezes você tem uma ocorrência dessa que exige uma estrutura e uma força do Corpo de Bombeiros que às vezes é difícil de suportar. Mas fiz questão de colocar o Major Falcão para reforçar o pedido. Não queime.
Você está vendo o aperreio, a estrutura que com que esses homens trabalham, eles estão no limite. São poucos homens, a estrutura pequena e sem contar os efeitos ambientais. Então, não queime. Não queime. Se você queimar, você está atentando contra uma série de legislações. Você pode se complicar. Se tivéssemos uma fiscalização mais em cima, talvez o cenário pudesse ser outro. Mas isso não é algo exclusivo nosso, né? Estamos assistindo ali, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o aperreio que está por ali também. O cenário é grave, o cenário não é bom. Bom, vamos falar em cenário que não tá muito tranquilo. A política não nos deixa ficar com muita tranquilidade, não. Mas aqui na Assembleia Legislativa, parece que a coisa não está... Já tivemos tempos muito mais nervosos na Assembleia Legislativa. Vamos conversar com quem acompanha de perto ali as conversas nos bastidores. Deputado Fagner Calegari, vamos dividir a tela. Deputado, boa tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Gazeta Entrevista. Fico sempre muito feliz poder estar vindo aqui conversar, compartilhar, como você já mencionou, os bastidores aí da nossa Assembleia. Deputado, um dos casos de corrupção que foi identificado na gestão de Gladson Cameli, ali na Secretaria de Estado de Educação, a respeito de compras de computadores, foi um dos casos emblemáticos. E o instrumento para a compra desses computadores foi a famosa carona. Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço para explicar para nós o que diabo é essa carona, que termo é esse, quais são os riscos que essa carona traz para a gestão pública, para os cofres públicos, e qual é a sua proposta, né, que foi apresentada na Assembleia Legislativa para poder regulamentar o uso desse instrumento. Então, vamos lá, vamos tentar explicar o que é o procedimento de carona. Carona, para todos vocês que nos acompanham, nada mais é do que um procedimento de compra que é legal, que quando existe uma licitação em aberta, como registro de preço, um órgão interessado pode ir lá nesse órgão que licitou essa licitação, que é o registro dos preços, e pedir carona. Na verdade, a carona nada mais é do que a adesão de uma ata de registro de preço vigente. Então, para todos que nos acompanham, o procedimento de carona é um procedimento legal, que é pegar, por exemplo, um órgão da administração federal licitou, através de um sistema de registro de preço, determinados bens ou serviço, e a administração pública, estadual ou municipal ou distrital, vai lá, identifica que aquele processo que já foi concluído e que está com a ata vigente, ele é mais vantajoso para o órgão de interesse, ele vai lá e faz essa adesão à ata. Quando ele faz essa adesão, acontece aquilo que nós chamamos de carona. Eu espero que... Eu acho que explicou. Eu acho que explicou. Ter compreendido. Não, então, o nosso projeto de lei, para tentar concluir, tá, me perdoe, o nosso projeto de lei, ele não proíbe a carona, não é isso. Ele apenas regulamenta no estado do Acre alguns critérios para que elas aconteçam. Por exemplo, não será admitido carona de outros entes federativos, ou seja, de outros estados, exceto quando em estado de calamidade pública, real necessidade, e desde que não exista uma ata vigente no estado do Acre. Então, olha só, nós não estamos vedando a possibilidade de adesão de ata. Nós não vamos pegar de um outro
A intenção é que nós não peguemos de um outro ente federativo. Agora, o que tem que ficar claro é que eu estou falando de estados, de carona de estado para estado. Agora, não. Quando eu falo do governo federal, se existe uma ata federal, essa ata ela pode ser verticalizada para a administração estadual. E assim, para que todos possam saber, o município de Rio Branco hoje ele não adere carona de atas de outros municípios. O que a gente tem acompanhado e tem visto com muita preocupação é alguns municípios realizando licitações para registro de preço, onde o próprio município não tem capacidade de aderir ao que está sendo licitado. E nada mais é do que a gente sabe muito bem, que é um procedimento que eles estão pegando para negociar com outros municípios, ou até mesmo com o governo do estado do Acre. E isso não é ilegal. O que a gente está buscando é um pouquinho mais de transparência nas ações governamentais. Então, se eu tiver mais um minutinho, eu gostaria de falar do projeto de lei que a gente tratou também desde 2019, que é do procedimento de dispensa de licitação. Mais do que preocupado com as caronas, o que eu vejo como fiscal são os procedimentos de dispensa. Desde 2020, para ser mais exato, 2020, 16 de junho de 2020, que está engavetado na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que regulamenta as dispensas de licitações. Ou seja, para que vocês que estão em casa possam entender, hoje uma dispensa de licitação ela acontece no escuro. É enviado para as empresas interessadas, que a gente não sabe para quais empresas são enviadas, um pedido de cotação e lá é enviada a cotação por e-mail. Uma das medidas desse projeto de lei da dispensa é que, pelo menos para o ato da abertura dessas propostas, sejam realizadas reuniões e seja elaborada uma ata dessa reunião. Hoje eu tenho diversas reclamações aqui do último procedimento de dispensa que teve na CESACRE, onde as empresas não sabem, primeiro não sabe quem vence, depois não sabe o que tem que fazer. Então, são medidas muito simples. Marca-se uma reunião, todos entregam suas propostas, todos saem dali sabendo quem ganhou, e daí a administração pode trabalhar com mais zelo com a coisa pública. Deputado, nós vamos fazer o seguinte, tem duas situações que eu acho que para a gente deixar essa conversa mais pedagógica ainda. Nós precisamos fazer um intervalo agora, vamos voltar do intervalo com o assunto carona.